escrito, irmão, versículo 1. E depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado ficará são. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Irmãos, pode sentar em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus. Falar um pouquinho aqui, irmãos, sobre esse milagre que Jesus operou em Cafarnaum. Talvez alguém aqui não saiba, mas, irmão, Jesus ele nasceu em Belém, Belém de Judá. E de Belém de Judá, Jesus ele foi para o Egito, ainda bebezinho, porque Deus mandou José e Maria ir para o Egito, porque Herodes queria matar o bebê, queria matar o menino. Então, de Belém, José, Maria e Jesus vão para o Egito. Nós não sabemos quanto tempo eles viveram ali no Egito, mas eles viveram tempo suficiente para que Herodes morresse. Quando Herodes morreu, Deus falou com José: pode voltar agora, porque quem queria matar o menino já está morto. Então, eles saem do Egito e eles escolhem para morar em Nazaré. Nazaré era uma cidade na Galileia. Nazaré, para os irmãos terem uma ideia, isso é bíblico que eu estou falando aqui, não é nem tipo literatura buscada em outro lugar, mas é da Bíblia. Nazaré era uma cidade mesclada, havia uma mistura grande de gente, de povos ali, e Nazaré era uma cidade assim muito mal vista pelos judeus, que os judeus, irmão, eles são pessoas que zelam muito pela origem. É que nem os alemães, né? Joinville foi uma cidade bastante alemã. E os irmãos sabem que o alemão ele preserva muito pela origem. E agora a coisa mudou muito, mas até nem se misturavam muito, é a grande verdade. O judeu também é assim. O judeu também ele preza muito pela raça e não se mistura muito. Então, pelo fato de Galiléia ser uma cidade assim mesclada, gente de várias nações, essa cidade era uma cidade mal vista pela maioria dos judeus. Quando Filipe disse que o Messias vinha de Nazaré, Natanael falou o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Para eles, as pessoas que moravam em Nazaré, era gentalha, entendeu? Gentalha, assim, que não tinha muito valor. Então, quando Filipe disse que encontrou o Messias e que o Messias vinha de Nazaré, o Natanael disse: não, mas de Nazaré não vem nada de bom de lá, tudo que vem de lá não presta. Mas aí Jesus falou assim, quando Natanael chegou: eu te vi debaixo da figueira antes que tu fosse chamado, antes de você chegar aqui, eu te vi embaixo da figueira. Ele ficou maravilhado, né? Como Jesus sabia daquilo. Mas assim, irmão, então Jesus vai a Nazaré, mora lá. A maior parte do tempo da vida de Jesus foi vivida em Nazaré. Mas quando Jesus ele completou 30 anos, que ele foi batizado,
e que ele iniciou o ministério dele, ele saiu de Nazaré e ele foi morar em Cafarnaum. Então, a cidade de Cafarnaum é uma cidade que Jesus morava. Olha o privilégio das pessoas que moravam em Cafarnaum, morando na mesma cidade que Jesus morava, né? Então, um privilégio, irmão, morar na mesma cidade. Irmão, já pensou estar na fila do mercado com Jesus, estar na fila do banco com Jesus, e estar lá no barquinho comprando um peixinho para fazer meio-dia com Jesus, encontrar Jesus na feira e tal. Olha que privilégio. Eles tiveram esse privilégio. Só que eles não aproveitaram. Tanto que em Mateus 11:20, Jesus ele lançou em rosto a incredulidade de 3 cidades. Uma foi Corazim, a outra foi Betesada e a outra foi quem? Cafarnaum. Jesus disse: Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás abatidas até o inferno. Porque se em Tiro, assim Sodoma e Gomorra tivesse feito os sinais que em ti se fizeram, eles estariam vivos até hoje. Então Jesus lançou em rosto a incredulidade de Corazim, Betesada e de Cafarnaum. Mas Jesus tinha a casinha dele lá. Era um ponto estratégico, o Mar da Galileia na frente, pegava o barquinho, atravessava, ia para todas as bandas, né? Que um dos meios de transporte, de viagem da época, eram os barcos, né? Também viajava-se a pé, lógico, com tração animal, os carros, mas a maioria era barquinho. Então Jesus estava ali na frente do mar, pegava o barquinho e assim ele ia evangelizando. E foi em Cafarnaum que Jesus operou 2 grandes milagres que a gente conhece. Um deles é o paralítico de Cafarnaum. Um homem aleijado, carregado em cima de uma cama, Marcos capítulo 2, e esse milagre aconteceu na casa de Jesus, irmãos. Em Marcos capítulo 2 está escrito: e soube-se que Jesus estava em casa, e aí todo mundo foi para lá, irmão, para escutar a palavra, para ser curado, e aí, entre as pessoas que estavam ali foi trazido um paralítico, em cima de uma cama. Porém, não podendo entrar pela porta, tudo estava tomado pela multidão, desceram pelo telhado. E quem estava ali viu esse milagre acontecer, do paralítico levantar da cama e sair de dentro daquela casa, carregando a cama, que durante anos acomodou ele em cima sem poder andar, e agora ele sai daquele culto de dentro daquela casa, carregando a cama nas costas para a glória de Deus, irmãos. Então, esse milagre aconteceu em Cafarnaum. E outro milagre, né, grande também que aconteceu em Cafarnaum foi esse, a cura do servo do centurião. O centurião era um comandante do exército romano, ele tinha no comando 100 soldados, né? E pelo que a gente observa, irmão, esse homem, esse centurião, mesmo sendo romano, era uma pessoa bem querida. Quem notou aqui que no texto lido, todo mundo falava bem dele, né? Então, o que não é normal, irmãos, é todo mundo falar mal da gente. Ter um ou outro que fala mal, isso é de praxe, né? Se todo mundo falar bem, dá para desconfiar. Mas agora, todo mundo fala mal, na escola fala mal, na empresa fala mal, na igreja fala mal, na família fala mal, na rua que mora fala mal. Aí o errado é a gente. Se todo mundo está falando, todo mundo está criticando, o errado é a gente. Aí a gente tem que fazer um autoexame, né? Agora, irmãos, o gostoso é quando você consegue cair na graça do povo, que isso é uma coisa importante, irmãos, né? Eu sempre digo, para fazer um irmão, às vezes é preciso fazer primeiro um amigo. Então, às vezes o crente ele não se relaciona, ele não conversa, ele não cria vínculo de amizade. Aí depois diz: você não quer ir na igreja comigo? O cara não vem. Por quê? Porque não tem nada a ver um com o outro, nunca conversou, nunca trocou ideia, nunca deu bom dia, nunca deu boa tarde. Como é que convida para ir na igreja? Aí a pessoa não vem. Então, quando você cria uma amizade, o que acontece? É mais fácil de você fazer o irmão. Você faz primeiro o amigo, depois você faz o irmão. Foi o que aconteceu aqui, ó. O centurião chegou ali, romano, para o judeu ele era um intruso, mas ele chegou ali e fez amizade. Quem prestou atenção que ele construiu a sinagoga para os judeus, né? E eu fiquei lendo esse texto aqui hoje, já preguei várias vezes, mas eu estava lendo esse texto pensando, o cara tinha 100 soldados. Irmão, um cara que comanda 100 soldados dá para fazer muita coisa. Dá ou não dá, irmãos?
Milicada faz coisa. Eu estava lendo esse texto pensando, rapaz, você tem uma igreja e tem tudo na igreja. Tem pedreiro, tem eletricista, tem servente, tem doméstico, tem gente que lava, gente que cozinha, gente que passa, gente que roça, gente que constrói, gente que faz tudo. Igreja é assim. E você chega no exército também. Quem serviu o batalhão sabe, o primeiro dia lá de formatura, quem sabe fazer isso, quem sabe fazer aquilo, quem sabe fazer isso aqui, vai separando, você vai fazer isso, e de repente tem uma equipe que faz tudo. E esse centurião, provavelmente, que ele até pode ter usado a mão de obra dos soldados. Né? Vamos fazer uma sinagoga aqui para esse povo? Construíram a sinagoga. Agora eles tinham uma casa de oração. Agora eles tinham uma casa para ouvir a palavra, para adorar a Deus, irmãos. E isso aí fez com que o centurião fosse uma pessoa amada por todos. Amém, meus irmãos? Porque se nós queremos ser amados, também precisamos fazer alguma coisa. Se a gente não faz nada por ninguém, ninguém nos ama. Ai, pastor, mas vão me amar só pelo que eu fiz? Não, não é assim. Você faz e as pessoas amam você, e não é só pelo que você fez, é porque as pessoas veem Deus na vida da gente. Então foi aqui, ele construiu a sinagoga, criou o vínculo de amizade, de repente era uma pessoa que todo mundo gostava dele. Ainda não era crente, mas já tinha fé em Deus, só faltava mesmo se converter, né? Quando o servo dele ficou doente, irmãos, ele ouvindo falar de Jesus, morava na mesma cidade. Ele pegou uns anciãos ali judeus, né, conversou, escuta, Jesus mora aqui e ele tem feito tantos milagres, eu estou com meu servo à beira da morte aqui em casa, será que vocês não conseguem trazer ele aqui para curar meu servo? Os anciãos não se negaram a ir. Por que não se negaram a ir? Porque antes dele pedir alguma coisa, ele já tinha feito muito por eles. Amém, meus irmãos? Porque quando você não faz nada por alguém, você fica meio que, digamos assim, meio inibido para falar as coisas. Mas ele ajudou muito aquele lugar, aquele povo. Então ele foi lá e agora era a vez dele fazer um pedido. E ele estava pedindo, irmão, não era para cobrar o que ele havia feito. Não sei se os irmãos entendem. O pedido dele não era uma cobrança. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, agora quero pedir isso. Não, o pedido dele surgiu pela necessidade que ele tinha. Mas ele se sentiu livre para pedir, por quê? Porque havia uma amizade entre eles. E aí ele falou com os anciãos ali, vocês não conseguem trazer Jesus aqui na minha casa e para curar o meu servo? E eles foram. Chegando onde Jesus estava, irmãos, meu Deus, que testemunho bonito. Chegaram lá e disseram, olha, nós vemos aqui, nós temos o nosso centurião aqui na cidade, você sabe, ele está com o servo dele muito doente, está moribundo, o cara está com o pé na cova. E ele pediu que nós viéssemos aqui chamar o Senhor para curá-lo. E é lícito que o Senhor faça isso, porque ele ama a nossa nação. Quem estava dando testemunho dele não era ele, eram as pessoas. Porque a Bíblia diz que não é aprovado quem se louva a si mesmo, quem se elogia a si próprio. A Bíblia diz, a boca do estranho te elogie e não a tua própria boca. Amém? Então eles começaram a tecer elogios. Ele ama a nossa nação, ele é um homem bom, ele construiu a nossa sinagoga. E olha, se o Senhor for, é lícito, porque, digamos assim, eles estavam dizendo, ele merece. Né? É claro que eles estão falando humanamente, ele merece humanamente falando. E quando Jesus ouviu todo o testemunho, mesmo que ele não fosse uma pessoa boa, Jesus também ia. Quem sabe disso? Porque eu não era bom e Jesus também veio. Eu não prestava e Jesus me socorreu. Eu não tinha valor nenhum, não tinha feito nada por ninguém e Jesus socorreu a minha vida quando eu precisei. Então Jesus ele socorre os bons, Jesus ele socorre os maus, Jesus socorre aquele que tem alguma coisa de benefício em favor de outros, como Jesus socorre até aquele que fez mal para os outros. Jesus é bom, meus irmãos. E Jesus veio. Quando Jesus estava perto da casa, irmãos, aquele homem começou a pensar, mas quem sou eu para ter Jesus aqui dentro da minha casa? Eu não mereço. Quem sabe que a gente não merece nada, Deus dá pela sua misericórdia.
Eu não mereço, né? Às vezes eu vejo as pessoas cobrando Deus, principalmente na internet, né? Parece que Deus esqueceu de mim, porque Deus, irmãos, tudo que Deus faz é pela bondade e misericórdia. Nós não merecemos nada, Ele que é bom em nos socorrer. Então o centurião ficou preocupado, mas eu não sou digno, eu não mereço de ter uma pessoa como Jesus aqui dentro da minha casa. Faz o seguinte, vamos mudar os planos, diga para ele não vir. Mas não é que ele não queria receber Jesus, é que ele não se achava com dignidade de ter uma figura, uma pessoa com uma expressão tão maravilhosa como Jesus. E ele disse, olha, vão lá e diga para ele que ele não venha, que eu não mereço, eu não sou digno de tê-lo dentro da minha casa. Mas fala para ele assim, que eu acredito que se ele falar uma palavra, o meu criado sara. Só uma palavra dele, o meu criado sara. Fala para ele assim, eu sou homem que tem autoridade também, eu tenho pessoas sob o meu comando, digo a esse vai, ele vai, digo a esse vem, ele vem, digo àquele faz isso, ele faz, e eu tenho certeza que se ele falar uma palavra, o meu criado sara. E como ele pediu aos enviados, os enviados falaram para Jesus, nós viemos pedir que o Senhor não vá, não porque ele não quer, é porque ele disse que não merece, ele disse que não é digno de tê-lo dentro da casa dele, mas ele disse assim, que ele crê tanto no Senhor, que se o Senhor falar uma palavra, o criado dele vai ficar curado lá na casa dele. Aleluia. Oh meu Deus. Quem queria ter um pouquinho dessa fé? Aleluia. Às vezes nós somos tão incrédulos, irmãos. Às vezes nós temos uma fé tão falha. Nós temos uma fé tão assim, irmãos, pequena, tão insignificante, que às vezes a gente duvida das promessas, duvida da salvação, duvida dele abrir porta, duvida dele resolver o problema. Nós às vezes vivemos desesperados, angustiados, às vezes nós confiamos mais na ajuda humana do que na ajuda divina, às vezes nós batemos nas portas mais dos homens do que na porta chamada Jesus. Irmãos, vamos ter fé e vamos usar essa fé para receber as bênçãos de Deus na nossa vida, meus irmãos. Quem crê no poder da palavra de Deus, levante a mão e diga glória a Deus. Nós vemos, irmãos, não quero avançar muito nesse lado da mensagem, mas a gente vê, irmão, cada dia que passa, as igrejas inovando. Tudo para mexer com a fé das pessoas, né? Vamos fazer a campanha e você vai levar essa areia que a gente trouxe de tal lugar. Um dia eu escutei no rádio o pastor falando, irmão, nós vamos fazer a campanha da árvore da vida, porque a palavra diz que as folhas servem para a saúde das nações. Então, eu fui lá no mato, colhi uma árvore, e essa árvore nós vamos orar, vamos espiritualizar, e nós vamos entregar uma folha para cada um dos irmãos, e essa folha vai trazer a cura. E as pessoas vêm para a igreja, não é para adorar, não é para ouvir a palavra, mas é para levar uma folhinha para casa, na esperança de que aquela folhinha mexa com a fé dele e resolva o problema dele. Muitos pastores fazem isso para auxiliar as pessoas na fé, muitos são vigaristas, fazem isso para poder cobrar alguma coisa, ter, né, digamos assim, um fluxo maior de dinheiro entrando na igreja. Então eu não estou aqui para questionar a boa intenção ou a má intenção de vigaristas que fazem isso para comer o dinheiro do povo, mas eu quero dizer que nós não precisamos de objeto, não precisamos de nada além da palavra de Deus. Essa palavra salva, essa palavra cura, essa palavra liberta, essa palavra ela transforma, meus irmãos. Esta palavra ela nos faz vencedores pelo poder que ela tem, igreja do Senhor. Quem crê mesmo, diga glória a Deus. Mas eu queria, né, alguma coisa a mais. Tudo está aqui, meus irmãos. Tudo está aqui. As pessoas têm uma dificuldade, às vezes, para entender a palavra, né? Por exemplo, esses dias eu estava vendo uma postagem, um pastor ele fez um gráfico, irmão, dos 6.000 anos da história do homem. Porque assim, irmão, nós estamos completando 6.000 anos da história humana. Desde a criação de Adão até os dias de hoje, nós estamos completando 6.000 anos.
Então o pastor ele fez um gráfico, está tudo certinho, tudo maravilhoso, né? E aí as pessoas, mas isso aí que é um homem de Deus e tal, alguns diziam, outros diziam, mas e a terra? A terra só tem 6.000 anos, está vendo? Irmão, a terra não tem só 6.000 anos. Pelo amor de Deus. Deus não criou a terra com o homem, a terra já existia. Lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 1? A terra era sem forma e vazia. Então, a ciência escava e descobre fósseis, né? Aí vão lá com aquele teste do carbono. Esse fóssil aqui tem 10 milhões de anos. A ciência não está mentindo. Não é mentira da ciência. Irmão, a Bíblia, ela não é contra a ciência, e a ciência, ela não consegue refutar a Bíblia. Entenderam? A ciência e a Bíblia andam de mãos dadas. Então, a Terra tem realmente bilhões de anos. A Terra. Aqui nessa Terra, irmão, já teve várias criações, com certeza. A nossa criação humana é 6.000 anos. Mas Deus é eterno, irmão. Deus não é de 6.000 anos. A Bíblia diz: de eternidade em eternidade tu és Deus. Tanto que João viu Jesus com os cabelos brancos. Não é que Jesus é velho, mas é que os cabelos brancos falam da eternidade de Deus. Ele é eterno, ele não tem fim e ele não tem começo. De eternidade em eternidade, ele é Deus. Então, aí as pessoas têm uma cabecinha desse tamanho. Não, mas Deus fez o Adão e tal. É 6.000 anos, não pode ter milhões de anos, aquele negócio que eles acharam, bilhões, porque Adão faz 6.000 anos que foi criado. Irmão, a terra teve outras criações, né? Então, nem tudo a Bíblia fala. A Bíblia é o manual do fabricante. Deus criou o homem e deu a Bíblia. A Bíblia diz relação à nossa história com Deus, e não as criações passadas que teve aqui. Então, meus irmãos, como tem gente que tem dificuldade para entender, dificuldade para crer, meu Deus do céu, eu fico assustado às vezes, né, com a dificuldade que as pessoas têm para entender e para crer, né? E é tão gostoso quando você tem fé, igual o centurião. Diga uma palavra, enquanto o rei Ezequias pediu um sinal. Lembra que Isaías falou que Deus ia curá-lo? Tu acha que ele ficou contente? Ele falou, mas qual é o sinal que vocês vão me dar que Deus vai me curar? Pediu um sinal. Aí Isaías disse, então faz o seguinte, vamos fazer com que o sol se adiante 10 graus. Ele falou, não, isso aí é moleza. A hora passa e vai adiantar. Eu quero que o sol retroceda 10 graus. Isso dá 40 minutos no relógio. E Deus, ainda que é misericordioso, o que é que Deus faz? Deus deu marcha ré na terra. Engatou a ré, a terra voltou. Porque quem gira é a terra, não é o sol. Pastor, mas Josué disse, sol fica parado. Josué falava como nós falamos hoje. A gente não fala que o sol entrou? Falamos ou não? O sol não entrou, foi a terra que girou. Isso, o sol se pôs, sol poente, sol nascente. O sol nasceu. Não, o sol sempre está lá, no mesmo lugar. Quem gira é a terra, né? Então, Ezequias disse, eu quero um sinal que Deus vai me curar. Eu quero que Deus faça o sol voltar 10 graus atrás. E Deus fez, irmão, porque Deus é misericordioso. Então, quanta gente, irmão, que pedia sinal. Por que pedem sinais? Porque são incrédulos. Um dia a multidão disse assim, qual é o sinal que tu faz para nós crermos que tu é o Messias? Sabe o que é que Jesus disse? Uma geração má, uma geração adúltera como a geração de vocês me pedem um sinal? Nenhum sinal vos será dado, senão aquele do profeta Jonas. Amém, meus irmãos? E aí Jesus disse, olha, se a rainha de Sabá foi longe para ouvir a sabedoria de Salomão, está aqui quem é maior do que Salomão. Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Então, nós temos que crer na palavra de Deus, irmãos. Pastor, papel aceita tudo. Não é bem assim, meus irmãos.
papel aceita tudo, mas é uma confusão se não tiver organizadinho, né? Eu estava vendo um cientista falar, irmão, da criação da terra, porque os irmãos sabem, né? Um dia criou a luz, um dia plantou a semente, primeiro veio as árvores com fruta, depois veio os animais, tudo na sequência. Então, se não fosse do jeito que está na Bíblia, irmãos, certo? Não existiria vida. Então, como é que Moisés sabia da ordem da criação, irmão? Como ele sabia disso? Porque aquilo ali, irmão, não é que Moisés escreveu assim, ali está a ordem da criação. Se não fosse exatamente a ciência, ela crê e sabe que é assim. Então, ali em Gênesis está a ordem da criação. Tipo, se Moisés escrevesse, Deus criou os animais, aí depois Deus criou as plantas, estava errado. Não existe, como é que Deus vai, né? Então, a ordem é sequencial, tudo é perfeito. Por que tudo é perfeito? Porque é Deus, irmãos. Amém, meus irmãos? Eu não sei como as pessoas duvidam, né? E outra coisa, irmão, 2000 anos passou da vinda de Jesus, né? Rapaz, a arqueologia cava e a história está contada debaixo da terra. Tudo que está na Bíblia, volta e meia eles acham, irmão, acham um anel, um colar, uma lança, acham uma cidade, acham um templo, tudo que a Bíblia relata, até as muralhas de Jericó foram encontradas. Os caras começaram a cavar, encontraram as muralhas de Jericó. E o que a arqueologia descobriu? Irmão, um muro alto, a tendência é o quê? Que ele deite. Sim ou não? Você nunca vai ver um muro alto vir abaixo, ele vai deitar. Só que a muralha de Jericó, segundo a escavação da arqueologia, ele não deitou, ele veio para baixo. E sabe por que ele veio para baixo? Eu não tenho dúvida. A mão do Pai empurrou ele para baixo, irmãos. Amém? Então, tudo que a Bíblia fala, a arqueologia descobre, a ciência descobre. Irmãos, Deus é tremendo. Quem já ouviu falar do buraco negro que existe no espaço? Jó falou sobre isso, né? Jó falou sobre isso. Irmão, Jó, o livro de Jó não é só um livro de sofrimento. Um dia, se Deus preparar, eu quero trazer aqui, irmão, para os irmãos, só parte científica que tem no livro de Jó. É assustador o que está escrito no livro de Jó a respeito da ciência, irmão. Amém? O profeta Isaías falou sobre a invenção do avião. Olha, como é que um cara que viveu 700 anos antes, né, de Jesus, fala sobre a criação do avião. O profeta, irmão, Obadias, ele falou sobre a exploração do homem no espaço. Como é que pode, irmão? Numa época que não tinha nenhum carro motorizado, o cara fala da exploração do espaço pelo ser humano. Irmão, a Bíblia é tremenda. Isaías 40, versículo 22, diz que a terra é redonda. Até hoje tem os malucos que dizem que a terra é plana. Mas 700 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já escreveu que a terra é um globo, irmãos. Diz que Deus está assentado sobre esse globo, louvado seja o nome do Senhor. O profeta Naum, irmãos, ele profetizou sobre a criação dos automóveis. Ele viu veículos em alta velocidade chocando pelas praças, batidas, acidentes. Escreveu Naum no seu livro. Ele teve essa visão de veículos em alta velocidade sofrendo e se chocando em praça pública. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem dúvida? Irmão, ame esse livro. Esse livro tem a resposta para os teus problemas. Esse livro tem a solução para a sua vida. Esse livro, ele te coloca na presença de Deus. Aleluia. Quantos têm amor pela palavra do Senhor? Diga glória a Deus. O salmista dizia: o meu coração ferve com palavras boas.
Houve um tempo na tua vida que o pastor pregava e o teu coração ardia pelo fogo do Espírito Santo. Houve um tempo em que o pastor pregava e você se emocionava, se empolgava, glorificava, louvava, adorava, ficava mais crente, mais cheio de fé. Mas hoje talvez essa palavra já não traga tanta emoção ao teu coração, porque você esfriou. Mas você pode se renovar na presença de Deus. E pandalamaste, aleluia. Deus pode renovar as suas forças aqui nesta noite. Quem sabe que Deus é um Deus de renovação, diga glória a Deus. Quem sabe que Deus é aquele que faz as coisas novas, diga aleluia. Deixa Deus trabalhar na tua vida aqui nessa noite, amém, meus irmãos? Bate as palmas para Jesus e dá glória a Deus. Bem forte as palmas para Jesus. Aleluia. Vamos ficando de pé na presença de Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos fazer a parte das ofertas. Você que trouxe a sua oferta, pegue agora em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ofertar aqui nesta noite. Bendito seja o nome de Jesus. Tem algum irmão, alguma irmã que vai apresentar o dízimo? Se houver alguém, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai que estás nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento a Ti, meu Deus, a Tua igreja que está ofertando aqui nesta noite, apresentando as suas contribuições na presença do Senhor. Recebe, meu Deus, e abençoa, meu Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Põe na salva, meus irmãos. Glória a Deus. Põe na salva. Deus abençoe. Senta um pouquinho em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos numa campanha de domingo aqui. A campanha é Minha Família no Altar de Deus. Nós estamos entregando esses formuláriozinhos aqui para os irmãos para fazer o seu pedido de oração. E preenchendo, você traz na igreja, nós vamos depositar na urna da oração e você vai ficar recebendo oração por você e pela família durante semanas. E no último dia da campanha, nós vamos encerrar aqui na igreja e depois nós vamos levar no monte esse propósito aqui para nós fazer uma intercessão pela família de todos os irmãos no monte. Pastor, qual é a diferença entre orar no monte e orar na igreja? Nenhuma. Qual é a diferença entre orar em casa e orar na igreja? Nenhuma. Deus está na igreja, Deus está em casa, Deus está no monte, em qualquer lugar que você orar, Deus está. Mas é um propósito que nós temos. E quem sabe que Deus honra propósito, diga amém, Jesus. Então, nosso propósito vai ser esse, né, de encerrar a campanha orando pelos irmãos lá. Então, se algum irmão desejar pegar esse formulário, talvez não tenha pego ainda, você tem a oportunidade. Né? O pastor Luciano entrega, leva, coloca o nome da tua família, coloca o nome daquela pessoa que precisa de cura, de libertação, e você vai trazer na igreja para que nós estejamos orando por vocês, intercedendo, né, irmãos? Então, eu creio que vai ser uma bênção, Deus vai fazer muitos milagres ainda, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem crê também, diga glória a Deus. Mas que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus que está neste lugar. Vamos marchando para a linda terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei a linda terra, e esta terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e esta terra é celestial. E esta terra é celestial. Amém, Jesus.
Irmão, nós vamos encerrar. E sexta-feira nós temos o culto aqui, sábado nós temos, domingo, semana de bênçãos, né? O Espírito de Deus, eu quero chamar uma pessoa aqui que o Espírito de Deus me revela, que essa pessoa está angustiada. E tu tem as tuas razões, os teus motivos. Só que muito maior do que é essa preocupação que você tem, é Deus. E o Senhor vai tirar esse temor do teu coração nessa noite. Amém? Você vai sair daqui sem esse temor no teu coração que te deixa numa angústia tremenda. Amém? Onde é que está essa pessoa? Eu chamo uma vez. Pode vir, meu irmão. O pastor, unge aqui, pastor. Unge aqui. Quem crê na vitória dele, diga amém, Jesus. Tem uma pessoa aqui, me revela o Espírito Santo de Deus, que até quando toca o telefone, te dá assim um mau pensamento já. Até um telefone que toca, já te vem aquele pensamento ruim na hora, né? Porque a situação, a luta que você está passando, está te deixando assim num esgotamento muito grande, me revela o Espírito Santo de Deus, a ponto de uma chamada de telefone te preocupar. Olha que incrível. Onde é que está essa pessoa que está passando por esse momento difícil na vida? Se você crê, nós oramos. Quer a bênção de Deus? Uma vez eu chamo. É um grande livramento de Deus, me revela o Espírito Santo. Cadê essa pessoa revelada? Vem cá, minha irmã, em nome de Jesus, venha. Aleluia. Glória a Deus. Deus trabalha, irmãos. Eu creio em nome de Jesus. Deus é fiel, irmãos. Bendito é o nome desse Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória a Ele, meus irmãos. Bendito é o nome de Jesus. Uma pessoa que está conosco aqui, essa pessoa me revela o Espírito Santo de Deus que o diabo tem procurado te afrontar, para te abater, te desanimar, me revela o Espírito Santo de Deus. Uma pessoa aqui que o diabo tem afrontado você para te abater e te desanimar. Às vezes você escuta coisa que você nunca imaginou que ia ouvir. Onde é que está essa pessoa revelada pelo Espírito Santo? Não tenha medo, nós vamos orar para Deus trabalhar. Venha aqui, irmã, venha. Aleluia. O diabo, ele quer que chegue um momento assim na vida da irmã, que a irmã pensa assim, não adianta mais. Mas está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero andar nas ruas de ouro, eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. Mas para andar nas ruas de ouro com Jesus, é preciso viver em santa luz. Todo o pecado abandonar, toda ilusão deixar, eu quero andar nas ruas de ouro. Amém, Jesus. Ficamos de pé em nome de Jesus, irmão. Olha, Jonathan, o som estava perfeito. É, bem gostoso mesmo. Dá até para ficar até mais tarde aqui. Amém, mas Deus abençoe. Vamos fazer a oração da fé, meus irmãos. Oração da fé agradecendo a Deus, né? Senhor amado, Deus poderoso, obrigado por esse momento tão especial, tão maravilhoso que o Senhor concedeu a nós, para estarmos aqui na Tua casa nesta noite, Senhor. É encerramento do culto, nós estamos agora fazendo a oração da fé, pedindo que Tu abençoe a todos os irmãos e irmãs que aqui estiveram nesta noite, pedindo que o Senhor abençoe a todos os internautas que acompanharam a transmissão do nosso culto
E muitos que no decorrer dos dias que virão pela frente estarão acompanhando também, ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, orando conosco, Senhor, ouvindo o testemunho que foi dado, que o Espírito Santo venha trabalhar, meu Deus, através dessa transmissão, hoje e dias que virão pela frente, Senhor, que tudo seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, ó Deus. Fica conosco, Pai Celestial, nos leva de volta para as nossas casas, guardados e acobertados debaixo do Teu sangue. Dá a todos os irmãos e irmãs uma ótima noite, abençoa a fé, o esforço, a disposição espiritual que os irmãos tiveram de estar aqui, participando conosco, Pai. Abençoa a irmã Cleusa, que nunca falta, Senhor, mas está enferma, gripada, mas que o Senhor abençoe a vida da irmã Cleusa agora, a irmã Edir, que estava à tarde, também, Senhor, a tua serva anciã, com dores nos braços. Cura a tua filha, meu Pai, para que o teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Todos digam amém, Jesus. Diga feliz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vão em paz, irmão, Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite e uma quinta-feira maravilhosa, em nome de Jesus. Deus abençoe.